Olá, meus queridos e minhas queridas. Como estão? Prontos e animados para darmos continuidade aos temas referentes à psicologia da educação? Espero que sim, pois estou bastante contente em nossa disciplina, tão importante para o nosso dia a dia como profissionais da educação. E vamos tratar sobre a psicanálise e sua contribuição à educação. Ao elaborarmos esse trabalho, tivemos a preocupação de oferecer aos professores e estudantes de pedagogia uma visão ampla da psicologia da aprendizagem. Assim, para tratar esse assunto, teremos que recorrer ao ilustre Sigmund Freud, considerado o pai da psicanálise, e que no ano de 1856, período em que nasce um dos maiores gênios da história da humanidade, sendo considerado assim. Que legal! A partir de Freud, é possível pensar em uma nova visão de homem, compreendido enquanto sujeito do inconsciente. Tal teoria trouxe inúmeras contribuições para a história da humanidade. Aos educadores, precisam ampliar sua visão sobre dinâmica psíquica do ser humano. Para quê? Para poder compreender melhor e a si mesmo e aos seus próprios estudantes. Existem momentos na vida da gente em que as palavras perdem o sentido ou parecem inúteis. E por mais que a gente pense numa forma de empregá-las, elas parecem não servir. Então a gente não diz, apenas sente. Freud. Sua família era judia, filho mais velho dos 8 filhos de sua terceira esposa. Vejo que aos 4 anos de idade transferiu-se com a família para Viena. Desde pequeno, Freud era uma criança diferente, dotado ao extremo aos estudos. Aos 8 anos de idade, lia muito na sua infância. Era o filho preferido, tanto que sua mãe o chamava meu Sige de Ouro. Foi um aluno acima da média e aos 17 anos, em 1873, começou seus estudos em medicina. Anteriormente, havia estudado filosofia. Especializou-se em fisiologia nervosa. É importante ressaltar a vontade que Freud possuía em contribuir com alguma coisa, durante sua vida, para o conhecimento da humanidade. Por que eu estou falando tudo isso? Percebem? Que na biografia de Freud é importante reconhecer a sua influência. Encontra, então, na fisiologia uma forma de realizar esse propósito. Sua vida, em 1876, obteve uma bolsa para trabalhar no laboratório de Zoologia Maria, de Trieste. Freud formou-se no curso de medicina em 1881. No ano seguinte, ficou noivo e, preocupado com a sua situação financeira, com pressa em se casar. Ele aceitou a proposta para trabalhar com pacientes com doenças nervosas. Ingressou como médico interno no Hospital Geral de Viena. Em 1885, obteve uma bolsa de estudos em Paris, onde ele iniciou um estágio, cujas experiências sobre histeria o fascinaram. Voltando a Viena, um ano depois, escreveu o Projeto Psicologia Científica. No ano seguinte, casou-se com Marta, com quem teve 6 filhos. Freud realizou sua autoanálise. Esse laço emocional que envolveu os dois transformou-se posteriormente, por meio do trabalho de Freud com seus pacientes, em um dos conceitos mais importantes da psicanálise: transferência. Então, a transferência nada mais é que o conjunto de sentimentos positivos ou negativos que o paciente dirige ao psicanalista. Isso mesmo, quem já fez psicanálise sabe do que estou falando. São os sentimentos esses que não são justificáveis em sua atitude profissional, mas que estão fundamentados nas experiências que o paciente teve em sua vida, com seus pais. Portanto, a característica da transferência é repetir padrões infantis em um processo, pelo qual os desejos inconscientes se atualizam na pessoa do analista,
que consistia em levar o paciente a recordar, por meio da hipnose, o drama psicológico sofrido. Publicaram em 1893 o mecanismo físico do fenômeno da histeria. 2 anos depois, publicaram estudos sobre a histeria. É importante ressaltar que esses relatos são os momentos iniciais da criação da psicanálise. A paciente propôs o que se chama de psicanálise de associação livre, que consiste em exprimir indiscriminadamente todos os pensamentos, ideias, sentimentos, fantasias, sem crítica ou censura, de modo espontâneo. Ainda nesse mesmo ano, aparece a expressão aparelho psíquico e seus 3 componentes: o consciente, o pré-consciente e o inconsciente, que vamos falar no decorrer da nossa aula. Utiliza nesse momento pela primeira vez a palavra psicanálise para descrever seus métodos. Olha que interessante, vocês estão recebendo uma informação muito valiosa. Em 1897, inicia a escrita de um dos seus maiores trabalhos, A Interpretação dos Sonhos, finalizada em 1899. A primeira edição, no entanto, data do ano de 1900, a virada do século. Consta que nos seus primeiros anos de publicação, A Interpretação dos Sonhos vendeu somente 351 exemplares. Sua segunda edição aconteceu somente 10 anos depois. Durante muitos anos, foi um dos livros mais lidos e estudados no mundo. Tivemos a edição comemorativa dos 100 anos, que foi publicada no Brasil em 1999. Olha que legal! No ano de 1903, Freud analisa o caso da primeira criança, relatada na história da psicanálise, o pequeno Hans. Realizou 5 conferências de iniciação à psicanálise. Freud publica nesse mesmo ano a análise de fobia em um menino de 5 anos, o pequeno Hans. Notas sobre o caso da neurose obsessiva, Homem dos Ratos, e romances familiares. Nesse mesmo ano, o autor inicia os estudos da neurose à psicose. Nos anos seguintes, foram de intensa publicação. Em 1911, são publicados formulações sobre os 2 princípios do funcionamento mental e notas psicanalíticas sobre o relato autobiográfico de um caso de paranoia. O autor desconhece o conceito de narcisismo e novos textos são publicados. O manejo da interpretação de sonhos na psicanálise, a dinâmica da transferência, recomendações aos médicos que exercem a psicanálise, dote e tabu sobre a tendência universal à depreciação na esfera do amor e uma nota sobre o inconsciente na psicanálise. Em 1913, Jung tenta convencer Freud. Eles rompem e Freud publica O Interesse Científico da Psicanálise. 2 mentiras contadas por crianças. O tema dos 3 escrínios e a disposição à neurose obsessiva. Nesse período, temos as seguintes obras. Publica O Eu, Eu Isso, O Ego, Eu Ide, Observações sobre a teoria e a prática da interpretação de sonhos. 2 verbetes de enciclopédia. Psicanálise e a teoria da libido. Uma breve descrição da psicanálise, a dissolução do complexo de Édipo. Tenho certeza que vocês já escutaram em falar histórias sobre o complexo de Édipo.
Esse período é chamado edipiano, por causa de uma lenda da qual Édipo, jovem príncipe, assassina seu pai e casa-se com a sua própria mãe. O menino se volta para a mãe e a menina para o pai, se tornando em momentos rivais com pontos de agressividade, por conta do amor intenso que sentem. Tivemos até novela que retratou tal questão, sobre o amor entre duas pessoas, ou seja, mãe e filho, de uma forma ampla. Seria o conjunto organizado de desejos amorosos e hostis que a criança sente em relação aos pais. Sob sua forma dita positiva, o complexo apresenta-se como na história do Édipo Rei. Desejo da morte do rival, que é o personagem do mesmo sexo, e o desejo sexual pelo personagem do sexo oposto. Sob sua forma negativa, apresenta-se de modo inverso. Amor pelo progenitor do mesmo sexo e ódio ciumento do progenitor do sexo oposto. Na realidade, essas duas formas encontram-se em graus diversos na chamada forma completa do complexo de Édipo. Segundo Freud, o apogeu do complexo de Édipo é vivido entre 3 e aos 5 anos, durante a fase fálica. O seu declínio marca a entrada do período de latência e é revivido na puberdade e é superado com a maior ou menor êxito. O complexo de Édipo desempenha papel fundamental na reestruturação da personalidade e na organização do desejo humano. Viram como somos fundamentais conhecer Freud? Vocês irão se deparar com suas ideias constantemente na sua prática pedagógica. Bom, meus queridos e minhas queridas, nosso tempo já está acabando. Espero que vocês tenham aproveitado cada minuto dessa aula. Não esqueçam de ler sobre o assunto para aprofundar mais os seus conhecimentos. Um grande beijo a todos e até a próxima aula.